Um bloco de massa meio quilograma, que está inicialmente a 50 graus Celsius, recebe 300 calorias de calor. Qual a temperatura final do bloco? Dado o calor específico do material que constitui o bloco é igual a 0,02 caloria grama grau Celsius. Então aqui eu tenho um bloco, a massa desse bloco é meio quilograma, meio quilograma. Esse bloco ele recebe uma certa quantidade de calor, né? Então a energia vai entrar para o bloco, vamos falar assim, né? Esse bloco vai absorver energia. É um processo endotérmico. Por que eu estou falando que é um processo endotérmico? Porque falou que recebe 300 calorias de energia. Então a energia, né, vai passar de um objeto aqui de fora aqui para o bloco, né? Esse objeto, né, alguma coisa aqui de fora aqui, está numa temperatura maior que a do bloco. Então o bloco vai começar a absorver essa energia. É isso que a energia passa de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, nesse caso, o bloco está com uma temperatura menor que o meio externo aqui, né? Beleza. Aí eu quero saber, né, para quanto que vai a temperatura desse bloco se ele perder, né, não, se ele receber 300 calorias. Então, esse bloco vai receber 300 calorias e, nesse caso aqui, a gente vai considerar que não está havendo mudança de estado físico, tá? Nesse caso aqui, não está havendo mudança de estado físico. O bloco vai receber a energia e vai variar a temperatura. Então, a quantidade de calor é uma quantidade de calor sensível. Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Mas quem que é o quê? O que é quantidade de calor? E o M? O M é a massa. O C é o calor específico. E o ΔT é a temperatura. Vamos lá, né? Quantidade de calor. Quantidade de calor, o exercício falou que é de 300. Quantidade de calor vai ser dada em caloria. Não é isso? Aqui, ó, caloria, 300 cal, quantidade de calor. A massa. A massa, 0,5 kg. Já vou passar para grama. Então, aqui está em quilograma, para passar para grama, ou eu multiplico por 1000, ou eu lembro isso aqui, ó, quilograma, hectograma, decagrama e grama. Então, 0,5 kg, está aqui, 0,5 kg. Multiplico por 10, passa para 5 hectogramas. Multiplico por 10, passa para 50 decagramas. E multiplico por 10, passa para 500 gramas. Então, 0,5 kg é igual a 500 gramas. Beleza. O calor específico foi dado no exercício. 0,02 caloria por grama grau Celsius. Aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular a variação de temperatura, né? O tanto que vai variar essa temperatura, logicamente, né? A temperatura vai variar para mais, porque o objeto está recebendo calor, né? A quantidade de calor que é positiva. Então a variação de temperatura vai ser positiva. Depois que eu achar a variação de temperatura, eu calculo a temperatura aqui separadinha aqui, tá? Então vamos calcular essa variação de temperatura. A variação de temperatura está aqui no finalzinho da fórmula, então vou isolar a variação de temperatura. Isolando a variação de temperatura, vai ficar o quê? Q dividido por MC
C, né? O que está multiplicando aqui eu passo dividindo. Então a matemática permite eu fazer essa manobra aqui, né? Então vai ficar quantidade de calor, 300, não é isso? 300. A massa, 0,5, só que eu passei para a grama, virou 500. E o calor específico, 0,02. Agora, vou fazer 500 vezes 0,02. 500 vezes 0,02, que deu 10. Então, aí vai ficar 300 dividido por 10, que vai dar 30 graus Celsius. Uma variação positiva, igual era esperado, né? Então, eu achei a variação, tanto que variou. Só que o exercício não pediu isso, né? Pediu qual que é a temperatura final. Então, a temperatura final, vou divulgar aqui, ó. Variação de temperatura, nós sabemos que é o quê? Temperatura final menos temperatura inicial. A variação de temperatura, eu tenho ela aqui, ó, 30. Então, vou colocar 30 aqui. Igual temperatura final, é o que eu estou procurando, menos temperatura inicial. Quanto que é a temperatura inicial do bloco? Inicialmente ele estava a 50 graus Celsius. Aí esse 50 agora eu vou passar para lá, ele vai passar, né? Ele está negativo aqui, vai passar somando. Ele passa positivo. Então, a temperatura final do bloco vai ser de 80 graus Celsius. Então, depois que esse bloco recebe 300 calorias, a temperatura dele passa para 80. Ela era 50 e passa para 80. Processo endotérmico, né? Está absorvendo essa energia aqui.